queremos dar aí as boas-vindas para os senhores. Então, nesse intuito, como disse, de cooperação, de colaboração entre os órgãos, espécie, na verdade, da governança pública, que nós acreditamos muito e que, inclusive, é uma diretriz de governo em relação à efetividade, à celeridade das compras públicas, é que nós estamos fazendo essa reunião. Na verdade, como eu já disse para os senhores há pouco, a nossa intenção é fazer um método mais direto, abordando aí os principais erros que nós identificamos que ainda precisam, talvez, de uma melhora. Nós acreditamos, sim, que todas as unidades estão muito bem assessoradas, mas vemos que a gente pode sempre melhorar, sempre nos aprimorarmos. É por isso que nós estamos juntos nesse mesmo intuito. Então, sem mais delongas, queria apresentá-los, na verdade, os palestrantes que vão estar aqui hoje, as pessoas que vão conduzir a reunião. Como disse também, só lembrando, senhores, que nós vamos, após as falas, ter algum tempo para discussão. Nós vamos abrir o chat e os senhores vão poder fazer seus apontamentos. Então, por gentileza, quem tiver algum apontamento, por favor, faça. Porque é interessante que, às vezes, o colega também tem essa mesma dúvida, e aí nós já aproveitamos para saná-las todas elas. Então, a primeira, nossa pregoeira aqui da Superintendência, a Fabíola Menegasso, ela já vai iniciar, já tratando do tema que os senhores muito bem sabem, que são os principais equívocos que nós identificamos em alguns termos de referências e são incidentes. Depois, também pregoeira da Superintendência, Graziela Ketz, vai falar também um pouquinho sobre o que se entende por capacidade técnica. Os senhores muito bem sabem que esses dois assuntos muito mais têm a ver com o papel, com a função das secretarias. E é por isso que nós aproveitamos a oportunidade em que aqui temos servidores de todas as unidades do Poder Executivo, inclusive do interior, para trazer esses apontamentos. Então, sem mais palavras, passo aí para a Fabíola, por favor, para ela conduzir a sua apresentação. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Eu sou a Fabíola, estou como pregoeira na equipe. A todos os colegas do governo do Estado, sou que conheço alguns, outros ainda não. E eu fui incumbida a falar sobre os principais erros que são cometidos na elaboração do plano de referência. Certo? Então, vou iniciar com uma breve contextualização. Procurei usar uma linguagem bem prática, acessível, né, para que todos tenham, mesmo quem está iniciando agora nas compras públicas, né, já tem uma visão do termo de referência. Vou projetar um modelo de termo de referência que eu editei aqui, e é um termo de referência. Basicamente, uma linguagem simples, é um instrumento obrigatório para toda contratação que vai ser elaborado a partir de levantamentos feitos pela Secretaria em relação ao objeto. Ele vai demonstrar as necessidades reais da administração. Ele vai servir de base para a elaboração do edital, né, é o ponto principal, nós utilizamos para o documento principal para a elaboração do edital, em termos de referência. Ele vai vir a orientar o pregoeiro e a equipe durante a sessão, e também os licitantes, como elaborar sua proposta, né, o que deve conter. O primeiro passo a ser decidido. Será um registro de preço ou será uma aquisição? Aqui eu enumero algumas vantagens do registro de preço, que na prática nós vemos que é o mais utilizado. Né? Segundo o artigo 15 da Lei 8666, as compras, sempre que possível, devem ser processadas através do sistema de registro de preço. As principais vantagens são que ele vai facultar ao gestor, ou não, a aquisição imediata dos produtos e preços registrados no período de 12 meses. Então, ele vai celerizar essa aquisição da contratação. Ele mecanismos de planejamento, aumenta a eficiência administrativa e reduz o número de licitações redundantes. Né? Você pode fazer uma licitação para utilizar durante os próximos 12 meses. Essa é uma vantagem do registro de preço. Aí, o que tem desvantagem para o registro de preço que precisa ser considerado? É a defasagem entre a mercado e os dados registrados. Todo dia surgem produtos novos e, dessa forma, os preços vão sofrendo grandes variações. Agora, na pandemia, tem acontecido muito. Os colegas aí das secretarias, com certeza, têm observado isso. Itens aumentaram, aumentou o número de itens fracassados, alta do dólar,
escassez de algumas matérias-primas, tudo isso vem influenciar, né? E também, durante o decorrer da vigência da ata, pode ocorrer de objeto licitado já estar obsoleto. Então, essas são as vantagens principais aí do registro de preço. Já que o licitante vai olhar, é um registro de preço. Então, pode ser que nesse período de 12 meses, pode ser que eu só vou poder empenhar no 12º mês. Então, eventualmente, pode haver uma majoração, né, um aumento dos preços ofertados pelas empresas. Isso tem que ser analisado. E, muitas vezes, o registro abarca especificações mais genéricas, ou seja, durante o ano, as necessidades da secretaria vão mudando. Então, nem sempre o que foi registrado lá no início do ano vai atender às necessidades da secretaria na metade ou no final do ano, certo? A sua utilização deve ser justificada sempre utilizando os exemplos abaixo ali. As características do bem ou do serviço quando houver necessidade de contratações frequentes. Quando for conveniente a compra de bens para atender mais de um órgão ou então um programa de governo. Né? Os senhores devem receber, eventualmente, circulares pela SUPEL ou de outros órgãos, solicitando se gostariam de participar na ata de registro de preço para aquisição, por exemplo, de materiais de construção civil, café, água, são alguns exemplos. E quando, pela natureza do objeto, não for possível definir uma prévia, previamente, o exato quantitativo que vai ser utilizado pela administração pública. É lógico que tem que ser um quantitativo real, né? Tem que ser embasado em anos anteriores e tudo mais. No entanto, não necessariamente precisa ser aquele quantitativo exato como é feito na aquisição, certo? E quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entrega parcelada ou para contratação de serviços remunerados por unidade de medida em regime de tarefa. Então, o registro de preço pode ser feito também para serviços. Né? Às vezes nós temos essa dúvida, mas ele pode sim ser feito. Quando não é recomendado a gente usar o sistema de registro de preço? Quando os quantitativos não forem suficientes para proporcionar um ganho de economia de escala, ou seja, uma quantidade muito pequena, não compensa fazer o registro de preço. Né? Quanto mais a quantidade demandada, menor, teoricamente, será o preço ofertado pelos licitantes. Né? Então, se essa quantidade for pequena, o registro de preço não vai trazer benefícios para a administração. Ou ainda na aquisição de bens ou serviços eventuais. Né? Não há necessidade de fazer registro de preço. O modelo de termo de referência que eu fiz, né? Fiz uma compilação de vários termos que nós observamos, peguei assim, os pontos principais e exemplos bem-sucedidos. Né? Aí, eu fiz esse modelo para a gente ir acompanhando com a apresentação. Vou abordar ponto a ponto aqui. E também quero dar uma dica para quem está iniciando agora, nas compras, muitos já sabem, mas tem pessoas que ainda não têm esse conhecimento. Você pode, para balizar o seu termo de referência, você pode inserir um documento no SEI. Já temos um modelo prévio. Você vai vir aqui, termo de referência, você vai poder clicar aqui no mais, ele vai abrir outras opções. Então, aqui, termo de referência, muito público, e aí ele vai abrir o esqueleto, a base, para você editar. Um minutinho que a internet está um pouquinho lenta. Certo? Então, quem geralmente faz em PDF, né, essa é uma opção bacana que facilita bastante. Já tem os tópicos principais para se ir editando. Né? Foi o caso que eu fiz aqui. Então, você vai identificar a tua unidade lá, certo? Vai colocar a base legal, toda a informação que você vai usar no teu termo de referência. Aqui coloquei a Lei 866, 10.520, os decretos, enfim. Agora, o primeiro passo muito importante aqui para o teu termo de referência é delimitar, né, esclarecer o teu objeto e o teu objetivo. Especificar claramente o objeto e o objetivo. O objeto é a solução do problema ou necessidade. Você tem que pensar dessa forma. Para ele, deve haver pelo menos uma solução, que vai ser composta pelos produtos ou pelos serviços a serem adquiridos. Certo? Tudo isso vai ser apontado durante a análise prévia de viabilidade da contratação, os estudos prévios. Deve ser
elaborado de uma forma sucinta e clara, segundo a lei, nós temos que ter em mente três perguntas. Sobre o objeto, o que? O que eu preciso adquirir ou contratar? Sobre a necessidade ou objetivo, para quê? Para que eu vou utilizar aquele produto ou serviço contratado? E aí a justificativa por quê? Por que daquela aquisição ou contratação? Aí os principais erros que nós observamos na especificação do objeto. Aqui na equipe Delta de licitação, acredito que várias outras equipes também utilizam, um checklist. Então nós vamos batendo ponto a ponto o que tem e o que não tem no termo de referência, com base nele, e nós fazemos os nossos apontamentos. Já recebi questionamento, né? Mas por que o processo vai para a Supera, o GAP faz uma análise e depois a comissão de licitação faz outra? O GAP faz essa primeira análise também, de acordo com o checklist, que é bem parecido, certo? Só que depois ele encaminha para a comissão de licitação, que é onde os profissionais têm mais experiência com aqueles determinados objetos, né? Nós já licitamos, já houve processos que fracassaram, outros tivemos sucesso, então nós vamos conseguir visualizar melhor quais os pontos que precisam ser alterados, modificados, né? Por isso que passa por duas análises iniciais. Os principais erros que nós verificamos: especificação técnica muito sucinta, né? A discriminação dos itens muito enxuto, suprimindo informações relevantes, né? Tipo dimensões, itens básicos. Acontece, assim, parece estranho, mas acontece muito. Vou adquirir um armário, não colocar a altura, né? As dimensões, a largura. De repente já aconteceu de ser adquirido, né? Já em casos aí concretos, foi adquirido, por exemplo, uma cama que não cabia no local onde eu teria que colocar. Então, são coisas simples que a gente tem que pensar, né? Lá no final da aquisição, se vai realmente atender a necessidade da secretaria. Ou, por outro lado, né, em contrapartida, uma especificação exagerada, né, que pode acabar direcionando o certame. Também não é saudável. Outro ponto é escrever as especificações técnicas em manuais ou catálogos, né? Dessa forma, mais ainda você vai acabar direcionando a contratação. Então, você pode sim usar por base, né, catálogos de várias marcas, mas você tem que fazer uma compilação de forma que o que você está pedindo não vai lhe direcionar exatamente para uma marca. Porque ver, né, que tem outras empresas que forneçam produtos semelhantes, certo? A indicação clara de marca também é um erro. Ela só é permitida em caráter excepcional como parâmetro de qualidade, acompanhada assim das expressões ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade. Ela é admitida ainda em caso de padronização, para atender as condições de manutenção, assistência técnica e garantir a existência. Um exemplo clássico são equipamentos de informática, peças para computador. Então, nesses casos, é possível sim, né, desde que sempre justificadamente, né, indicar a marca. E é possível também excluir algumas marcas, né? Então, por exemplo, na CESAL, na Secretaria de Saúde, nós sabemos que na prática nem tudo que é usado, né, nem todo material que se tem disponível ali na enfermagem, na medicina, vai atender de fato, vai ser confortável para o paciente ou não vai ter isso, né? São questões assim que na prática o pessoal observa. Então, é possível excluir algumas marcas? Só que tem que ser muito bem justificado e tem que ter laudo técnico, gente. Não adianta simplesmente dizer, né, porque a agulha quebra ou então porque o equipamento não é necessário. Tem que ter um estudo prévio, tem que ter, por exemplo, um fiscal de contrato que tenha atestado, né, vamos citar um exemplo de serviços, né, que o serviço deixou de ser prestado com eficiência em virtude disso, daquilo, nas ocasiões, né? Citar tudo nesses relatórios e deixar guardado para quando você for licitar novamente você ter embasamento para excluir determinada marca. Sempre muito bem justificado. Aí aqui um ponto importante que a gente observa, que às vezes acontece, mas que não deve acontecer, é excluir determinada marca na hora da análise técnica. A gente não pode fazer isso. Tal marca não atende porque já tivemos problema. Você tem que ter previsto isso antecipadamente no termo de referência. Temos que ter isso muito claro na nossa mente. Tudo que o licitante precisa saber com relação ao objeto tem que ser especificado no termo de referência. Não é possível nós solicitarmos outras condições, outras características depois da licitação, na hora da análise técnica
proposta e não tenham sido previstas no termo, certo? Isso é muito importante para a gente adquirir um material de qualidade ou contratar um serviço eficaz. Aí aqui, o que a má definição do objeto pode vir a causar? Aquisição, né, como eu já falei, de qualidade inferior, produtos de dimensões maiores ou menores que o necessário, serviços ineficientes, desperdício do recurso público e ainda o aumento das necessidades da administração. Aqui uma dica importante para os iniciantes. Pesquisem, né, em sites de busca, busquem aqueles objetos que vocês querem licitar, qual marca oferece isso, qual marca oferece aquela característica específica que até hoje não foi conseguida, mas que se eu delimitar bem esse objeto eu vou conseguir atingir, né? Então, assim, não se limitem apenas àquela experiência do dia a dia, né? Uma dica bem bacana, que inclusive nós fazemos nas comissões, né, na equipe, eu mesma faço, é buscar processos já licitados pela Supel de objetos semelhantes. Então, aqui está o link da Supel, certo? Vou abrir aqui para mostrar. Você vai digitar, por exemplo, material de construção civil. E todas as últimas instituições. Aqui, com certeza, deve ter tido alguma em 2020. Se fizer uma busca mais detalhada, deve aparecer. Então, procurem buscar e olhar os últimos pregões, né? Que são os mais atuais, 2020 ou 2021, já tivemos pregões também. E assim, não copiar o termo de referência, né? Ler e comparar com as suas necessidades, ver, né? Quando você abre o pregão, aqui aparece se teve impugnação, se teve pedido de esclarecimento, se teve recurso administrativo. Então, tirem um tempo para analisar tudo isso. E vocês já vão ver, opa, isso aqui foi feito assim, mas deu problema em tal ponto. O licitante entrou com recurso administrativo por causa da questão da qualificação técnica, por exemplo. Então, eu não posso pedir isso, certo? Então, já dá para dar uma boa ideia, né, sobre o objeto. A garantia. Aí aqui, justificativa para a contratação. É super importante, tanto a justificativa dessa contratação, quanto a justificativa das quantidades a serem obtidas, certo? Vou explicar melhor para vocês no slide. Aqui no motivo da contratação, a justificativa da contratação, tem que ser sobre a necessidade, a conveniência, a oportunidade da contratação pelo setor demandante. As quantidades tem que ser apresentado um histórico, né? Eu sei que é difícil, né? Muitas secretarias ainda não têm esse controle, mas se não tem, né? Dá para começar a fazer esse ano, fazer uma planilha, pegar ali a ata, quanto que foi empenhado, quanto que cada unidade pediu, começar esse controle para ter esse registro para as próximas aquisições, né? No ano 2020, nós adquirimos X unidades, então para 2021 eu vou ter um incremento nessa quantidade, eu vou precisar adquirir mais, eu vou precisar por causa desse ou daquele motivo. Então, já vou ter a justificativa técnica para aumentar essa quantidade, né? Então, tudo tem que ser, os órgãos de controle interno e externo observam muito essa questão da quantidade, né, da justificativa, ponto bem importante para a gente abordar. Até quero mostrar para vocês aqui um termo de referência, planilha de programação de consumo, advinda das unidades de 2020, né? Essa coordenação aqui são várias unidades, então eles reuniram tudo e colocaram nessa planilha. E aqui abaixo eles colocaram o consumo, eles têm esse registro histórico desde 2014, né? 2014, 15, 16, 17, 18, 19. Então, por aqui dá perfeitamente para você ver a evolução das quantidades, quanto está sendo necessário implementar e justificar, né? Por que foi feito menos, por que foi feito mais. Aqui dá para ter uma ideia bem bacana. Claro que é o ideal, né? Nem sempre é possível fazer isso, mas lembrem que caprichar o máximo possível nessa parte aí do termo de referência, certo? E também deve-se justificar o motivo da adoção do registro de preços, né? Se for o caso, se for adotado o registro de preço na tipo de contratação. Aí nós observamos aqui quanto ao local, os prazos, condições de entrega e de recebimento. Uma coisa bem simples, mas que às vezes é esquecida, endereço e horário de entrega, né? Às vezes a unidade fica num lugar e o almoxarifado fica em outro, então precisa se informar os endereços que vai ter as pessoas para receber e que vai ter o horário também disponível pessoal para receber.
informar o prazo máximo para efetuar a entrega, muitas vezes é esquecido. Não é delimitado as condições de recebimento, né, principalmente o provisório e definitivo. O provisório, basicamente, vai ser olhado a nota, conferido as caixas, né, mas aí no definitivo vai ser uma análise mais detalhada. Né, e aí, então, aqui nós vamos citar os principais tipos de produtos, embalagens que não serão aceitos. Por exemplo, dando um exemplo, um toner para impressão. Não serão aceitos produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados, né? Um exemplo. Então, delimitar bem o que vocês não vão poder aceitar, certo? E colocar aqui o recebimento definitivo. Quanto à dotação orçamentária. A dotação orçamentária deve ser indicada no termo de referência. Muitas vezes vem o plano de atividade, mas não vem a fonte de recurso, ou não vem o elemento da despesa. Então, tudo isso tem que ser elencado lá. Quanto ao pagamento, isso quase toda semana tem ligação aqui, né, dos estudantes perguntando, eu vou emitir a nota para quem? Para qual CNPJ? Então tem que citar o CNPJ, o nome da secretaria, o endereço, tudo tem que estar relacionado também no termo de referência. Tem que ser previsto, em caso de dúvidas, que será pago apenas a parcela não controvertida, né, veio uma mercadoria errada, vai devolver, então tem que estar previsto que vai ser pago somente após sanar o erro, né? Tem que ser previsto o caso de devolução, como foi devolvido, como que vai ocorrer, pagamento, após quanto tempo, isso tem que estar escrito lá. Quanto à subcontratação, esse é um ponto que recorrentemente também nós observamos que não é citado no termo de referência. É possível subcontratar, né? Só que nem sempre é viável, nem sempre é indicado. Então, tem que estar previsto que o fornecedor não poderá transferir a terceiros as obrigações assumidas ou subcontratar, né? Até tem uma forma do TCU que fala sobre isso. Em caso de serviços, especialmente, né? Se for permitida a subcontratação, deve-se delimitar o percentual. Às vezes vem dizendo que poderá ser subcontratado, mas não vem especificado o percentual. Por exemplo, pregão de hospedagem, serviço de hospedagem, de alimentação. Vai poder subcontratar, tem até uma orientação técnica. Outra dica, no site da SUPEL nós temos toda a legislação relacionada às licitações, às orientações técnicas, decretos estaduais, secretarias, tem tudo lá. Então, tá na dúvida, dá uma olhada lá, né? Aqui tem até uma orientação técnica com relação à subcontratação também. Se vocês precisarem, está disponível lá no site da SUPEL. Aí, também com relação a empresas reunidas sob forma de consórcio. Que sempre, muitas vezes é esquecido. Toda semana a gente vê termo de referência sempre. E tem que ser citado se pode ou não participar, né, as empresas reunidas sob forma de consórcio. É permitido por lei, no artigo 33, a lei permite, mas a participação de consórcio só se justifica no caso de objetos tecnicamente complexos, uma obra muito grande, que só uma empresa não vai conseguir. Então, é uma exceção mesmo na administração, né? Aqui, os erros na habilitação. Está previsto na Lei 8666, dos artigos 28 a 31. Nós costumamos sugerir que seja colocado os documentos do nosso edital padrão. Geralmente a gente recomenda isso. A maioria já vem, certo? Só que o edital padrão está sendo modificado, né? Volta e meia tem alguma alteração na PGE. Nós já estamos trabalhando um novo modelo, porque é muito dinâmico, né? Que nós fizemos em 2019, já tem muitos itens que não servem mais, que têm que ser adequados. Então, todo o tempo tem que estar mudando. Às vezes os colegas ficam chateados. Poxa, mas você apontou isso. Mas mudou o entendimento, a PGE recomenda, enfim, ou talvez o entendimento equivocado que se tinha, agora se tem outro. Então, por isso que é necessário a gente estar apontando, né? Aqui os principais erros são deixar de prever os documentos previstos no rol obrigatório da lei ou prever documentos além do rol obrigatório. A habilitação ela tem que ser enxuta, tem que ser adequada ao seu objeto, mas você não pode pedir documentos que extrapolem os previstos em lei, certo? Aí, aqui o que acontece muito é não observar as hipóteses das orientações técnicas, né? A número 1 e a número 2, emitidas aqui pela SUPEL, que elas tratam do atestado de capacidade técnica, que é o tema da Graziella. Não vou me aprofundar porque ela vai explicar, esse eu acho que é um ponto bem
bem sensível do termo de referência, que nós temos muitas dúvidas, então ela vai se aprofundar. Aí, às vezes, é citado um artigo, o artigo terceiro, que é sobre materiais e bens de consumo, é citado em serviços, por exemplo. Teria que usar o artigo 4º. Então, nesse ponto que tem essas confusões sempre, né? Aí, o que você tem que prever também? O percentual do Estado tem que, com relação à parcela de maior relevância, qual vai ser o percentual que vai ser exigido naquele item. Então, isso a Grazi vai falar. Também na habilitação, e deixar de incluir declarações diversas que não fazem rol dos documentos previstos em lei, certo? Embora sejam só declarações, não sejam documentos, muitas vezes atrapalham, porque o licitante desatento pode não mandar essa declaração e aí vai gerar um problema. Se você desclassifica, ele entra com recurso, se você não desclassifica o que mandou, vai entrar com recurso. Então, tenham sempre em mente assim, o que se aplica àquele objeto? Vou olhar lá na lei. Isso se aplica. Procurar pedir somente o que está na lei, né? Ou então, assim, as exceções que sejam justificadas, que sejam discutidas. Muitas vezes acaba passando na comissão, mas aí o parecer a PGE aponta. Então, sempre está alinhado com a comissão, com a estação e com a PGE nesse sentido. Aí, já dentro da habilitação ainda, econômico-financeira, é comum deixar de citar sobre o balanço, né, para as estações acima de 80 mil, e quando é pedido balanço, não é citado o percentual de capital social, né, que também é uma dúvida que os licitantes sempre pedem pedido de esclarecimento, né. Capital social, ele vai ser analisado para as empresas constituídas há menos de um ano, somente. E já para as empresas constituídas há mais de um ano, nós analisamos o patrimônio líquido. Mas isso é a equipe de licitação que faz, é só conhecimento mesmo dos colegas aí da secretaria, certo? E o percentual máximo que nós podemos pedir é 10%. Eu acho relativamente alto, dependendo do objeto. É claro que tem que ser adequado, mas entre 5% e 10% ainda está previsto em lei. Erro que acontece também é solicitar ainda para fins de aplicação os documentos que deveriam ser exigidos só lá na fase contratual, só quando for por ocasião de assinar o contrato. Né? Por quê? Porque se eles não estão previstos em lei, eu vou poder prever, mas só quando o licitante for assinar um contrato comigo. É o caso, por exemplo, dos alvarás. Né? Nós temos que ter em mente o seguinte, que o licitante não pode ter despesa com a licitação antes dele ser declarado vencedor. Isso é um assunto muito discutido e já é pacificado. Então, se ele tem tempo, ok, foi declarado vencedor, foi homologado. Se ele tem tempo até a data da assinatura do contrato, então ele pode, nesse meio tempo, conseguir se alvará, ou então essa renovação do alvará, certo? Então, por isso que a gente não pede na habilitação e coloca nas obrigações do contratado. Tá? Isso é muito importante. Tem algumas licenças, alguns registros que está previsto em lei, então esses ok. Tá? Só que não está na lei, que não deve ser colocado. Já passando as obrigações da contratada, esse ponto aqui. Muitas vezes, a secretaria quer solicitar, junto com a proposta, algum tipo de documento. Registro na Anvisa, por exemplo. Então, isso tem que estar citado lá nos critérios de julgamento da proposta, que eu vou abordar mais para frente, e não nas obrigações da contratada. Nas obrigações da contratada, é só o que ele vai precisar apresentar no ato da contratação, certo? Em termos ainda de análise técnica de proposta ou de habilitação, tem as outras fases para se prever esse documento aí, em termos de referência também tem os itens certos. Outro ponto nas obrigações da contratada é deixar de definir com clareza quais são as responsabilidades do contratante e do contratado. São informações assim essenciais para a execução do serviço, enfim. Deixar de prever práticas de sustentabilidade ambiental e econômica, né? Mais para frente eu vou falar sobre o decreto, a gente cita, quando vocês esquecem lá no tema de referência, a gente fala, cita aí o decreto de sustentabilidade. Deixar de prever também a obrigação, se tiver que disponibilizar espaço, equipamento, dados, materiais, tudo isso tem que estar previsto nas obrigações da contratada, certo? Volto a falar, se não tiver previsto, não adianta cobrar do licitante, porque ele não tem obrigação de cumprir, ok? Tem que ser previstas as sanções também, né? Tem que ser previsto os percentuais de multa, porque por lei eles não são determinados, então tudo isso tem que estar previsto lá no termo de referência. A aplicação do artigo 8º do Decreto Estadual 21675,
no decreto não, isso aqui. Toda referência tem que ter essa manifestação. Via de regra, é permitido, ok. Vocês vão citar lá que, de acordo com o artigo 8º do decreto 21675, será permitido a reserva de cota de até 25% dos itens, né, que são abaixo de 80 mil. Aí, isso aqui, quem vai determinar vai ser o GAP. Né? Após a cotação, nós vamos ter o valor dos itens e o GAP vai determinar quais nós vamos poder atribuir cota de acordo com os valores, certo? Então, tem que manifestar. Se vai prejudicar outro objeto, se o fracionamento, se a empresa X ganhar a maior parte, a empresa Y, a microempresa ganhar a menor parte, vai prejudicar o bom andamento ali da contratação, então você coloca que não será possível permitir as cotas, né, a concessão de cotas, e justificar para mim. Aí o GAP vai ler lá e ele vai, de acordo com o que está descrito nesse ponto, que ele vai determinar. O decreto que eu tinha citado anteriormente, o decreto de sustentabilidade, que é o 21/2004, tem que ser previsto também, tem que ser citado no termo de referência, está no nosso checklist. Se não tiver, a gente vai apontar para vocês colocarem. Aqui, os itens 13 a 16, deixa eu mostrar para vocês aqui, nosso termo de referência padrão. São todas essas cláusulas aqui, que caso não seja registro de preço, nós vamos precisar suprimir o termo de referência. Naquele modelo está bem claro lá, está grifado. O que precisa quando é termo de referência, o que não precisa quando for aquisição. Né? Então, nesses pontos aqui, nós vamos precisar citar sobre a vigência da ata, geralmente de 12 meses, sobre o gerenciamento da ata, que vai ficar a cargo de quem? Esse modelo aqui, que é a cargo do SUFEL, né? Que é o que acontece no nosso estado, sobre a utilização da ata, né? Delimitar sobre os caronas, enfim, sobre a alteração da ata de registro de preço, sobre o instrumento contratual também, certo? Voltando para a nossa apresentação. Pessoal, que vocês citem os acréscimos e supressões, certo? Os acréscimos estão regulamentados no artigo 15 do Decreto Estadual 28.340. E as supressões, artigo 65, parágrafo 1º da Lei 8666. Os principais erros no critério de julgamento das propostas. Vai ser você deixar de citar, por exemplo, se a tua proposta vai ser julgada por menor preço, por item ou por lote, se vai ser um serviço, por exemplo, tem que ser global, se vai ser maior desconto, né? Tem que delimitar qual nesse critério de julgamento você vai usar para a tua proposta. Se for utilizado o critério de julgamento por lote, menor valor por lote, obrigatoriamente tem que ser justificado, não podemos esquecer disso. Acerca disso trata a súmula 8 do Tribunal de Contas do Estado, né? Se não tem justificativa, a gente tem que devolver, não tem como abrir licitação sem estar previsto, porque via de regra, a licitação deve ser fracionada o máximo possível para ampliar a concorrência, né? Para que diversas pessoas possam participar e vencer aquela licitação ali. Se eu reunir tudo num lote só, vocês têm que analisar sempre assim, quando eu for definir se vai ser critério de julgamento por lote, ok, tem 5 itens do meu lote. Um item daquele é super importante, certo? Só que eu preciso colocar dentro do lote porque um depende do outro. Por exemplo, é um acesso ao item principal. Ok, aí eles estão agrupados por similaridade, né, os itens. Eu preciso adquirir em conjunto. Se eu comprar um filtro de um tipo, não vai servir naquela máscara, por exemplo, naquele equipamento. Então, aí, ok. Então, você vai escrever isso, porque você está dentro do lote. Se não, está em lote, mas se o licitante não fornecer, por exemplo, o licitante que vai fornecer aquele objeto, um licitante que vai fornecer um objeto não necessariamente vai fornecer o outro. Então, tudo isso você tem que ter em mente, né? Que o lote pode fracassar, todos aqueles itens dentro do lote, pode ter 100 itens dentro do lote, vai fracassar por causa de um item às vezes. Então, tudo isso tem que ser considerado nesse critério aqui. Né? Uma coisa que acontece, pedir a amostra junto, né, para análise técnica da proposta, objetos mais complexos, muito restritos, né? Precisa da amostra, só que não foi previsto um termo de referência. Aí eu não posso pedir. A amostra é exceção, a PGE sempre deixa bem claro para nós, né? Isso aí que é
exceção pedir a amostra do licitante, mas é possível. Preveja, né, tá aqui, os critérios objetivos que eu vou analisar essas amostras. Então, eu tenho que ter no termo de referência que vai ser solicitada a amostra, quantas amostras eu vou solicitar por item, né, ou em percentual, ou em número, que eu vou analisar essas amostras lá na Secretaria X, no local, de acordo com o critério X, Y e Z, e que no final essa amostra vai estar liberada para o licitante pegar lá na Secretaria, ou vai ser doado para um outro local. Tudo isso tem que estar bem claro no termo de referência, é importante, que o IBGE tem apontado sobre isso. Outra coisa que geralmente é pedido, catálogo, prospecto e folder para auxiliar na análise da proposta. Então, às vezes a gente coloca no edital, né? Via de regra, conforme o objeto, a gente já coloca no edital. Mas é importante vocês já colocarem no termo de referência, grifar lá, deixar bem claro, o licitante atentar, certo? Porque 2 itens que são importantes, vocês colocarem que o licitante tem que indicar na proposta a marca, o modelo, a procedência, né? E, se possível, até o link que vai mandar para esse folder. Se ele deixar de mandar o folder, ok, eu não vou precisar desclassificar ele, porque pelo link eu consigo diligenciar, né, que é a marca que vai atender a minha necessidade, etc. Então, é bem importante vocês lembrarem disso. Pedir na proposta que seja indicado marca, modelo, procedência, e, né, com relação à análise dos folders e prospectos, se atentar realmente àquele modelo, apertar. Outro erro, aqui, já falei, sobre definir a marca e modelo. Aí, nas condições de execução, é necessário também prever condições de execução no contrato. Para serviços, por exemplo, tem que ser utilizado, tem que ser elencado os métodos que vão ser utilizados na execução, os horários, a periodicidade, se vai precisar de mão de obra, os materiais, garantia, assistência técnica, etc. Os casos de obras e serviços de engenharia, geralmente esquece de definir o tipo de empreitada. A gente sempre indica lá, se vai ser por preço global, quando for possível definir previamente, com boa margem, as quantidades de serviços a serem executados. Ou então por preço unitário, quando o objeto possui imprecisão intrínseca de quantitativo. Por exemplo, eu vou contratar uma empresa para colocar um poço artesiano. Eu não sei quantos metros ela vai precisar cavar para chegar naquele poço, então eu vou pagar ela por unidade, certo? Só exemplificando aqui. E por final, e não menos importante, pessoal, também volta e meia a gente tem que devolver, é chato, eu fico chateada de devolver um termo de referência que está redondinho, mas porque não tem assinatura da autoridade competente, do ordenador de despesas. Então, é preciso que tenha assinatura do ordenador de despesas na SAMS e no termo de referência. Pode a equipe que participou dos levantamentos, né, dos levantamentos prévios, das outras unidades, todo mundo que contribuiu para o termo pode assinar, mas a assinatura que é primordial, a autoridade competente não pode ser esquecida. Agora eu deixo aberto para as dúvidas, para as sugestões, se vocês tiverem, por favor nos enviem que nós vamos responder. Aqui, pessoal, com relação à base legal, o registro de preço é diferente da licitação, que é a aquisição que eu citei no começo, né? E também do carona. Tem como disponibilizar as mesmas? Elas estão citadas lá no começo, se não me engano, né? Para aquisição e para registro de preço. O registro de preço é o decreto estadual 18.340, né? Que vai regulamentar aqui no nosso estado. E para a contratação são aquelas todas aqui do termo de referência. Eu posso até mandar esse modelo do termo de referência, vou projetar ele aqui na tela. Aqui em cima eu citei a base legal, né? D8666. Aí, registro de preço vai ser no decreto estadual 18.340. E carona você vai ter que justificar também. Quem não participou, para quem não sabe, né, o carona é aquele que não participou do certame, aquela secretaria que não participou do certame, mas encontrou uma ata vigente daquele objeto que ele vai precisar. Então, ele vai mandar uma solicitação aqui para a secretaria vai ver se vai autorizar ou não, manda para o registro de preço. Se tiver saldo na ata, né, aí, dependendo, vai ser disponibilizado. Isso se o fornecedor tiver interesse também em fornecer. Tá? Global, aqui sobre a modalidade dos empenhos, né? Estimativo, ordinário e global.
Estimativo, geralmente, a gente usa para concessionárias, por exemplo, né? Energia, água, esse tipo de coisa. Ordinário é com a entrega certa, né? E o global vai ser a entrega parcelada, ou então, serviço, por exemplo, né? Vai ser pelo global. Não é conforme a vontade do gestor, não, é conforme a situação do objeto, tá? Com relação aqui, a unidade hospitalar precisa contratar uma empresa para cirurgia não coberta pelo SUS, para atender o determinado paciente em cerca de 3 meses, certo? Isso aqui deve estar até se referindo a mandado judicial, talvez, né? Se ela precisar contratar o mesmo objeto em outro período, vai ser fracionamento de despesa? Teria que analisar melhor essa situação, né? Mas eu acredito que não. Se a necessidade dela naquele momento era só 3 meses, cessou o período, acabou aquele período de 3 meses, eu não vou ter cobertura, então eu vou precisar listar novamente. O autor da ata primeiro tem que autorizar a SUPEL. E a SUPEL vai ver se vai ter saldo para liberar esses itens aí para carona, tá? A SUPEL que é a gerenciadora da ata, inclusive eu coloquei aqui no modelo. Tá? Vocês estão perguntando aqui se vai ser disponibilizado? Eu posso mandar sim esse termo de referência modelo, só que eu peço, os slides também, só que eu peço assim para vocês não usarem ele, né, alterarem, adequarem de acordo com as suas necessidades, tá? Isso aqui não é um termo de referência pronto, é só um modelo que eu usei para fins didáticos, tem que ser adequado ao objeto de vocês, ok? Estão perguntando aqui sobre prótese, né? É tudo adquirido por meio de pregão, sim, é feito pelo pregão, inclusive a equipe Sigma que ele cita. O pedido de reequilíbrio econômico, né? Foi licitado e aí o licitante viu que o valor não subiu, o dólar, agora na pandemia, por exemplo, o medicamento, não está achando mais, não consegue mais fornecer aquele valor. Aí ele vai entrar no registro de preço, vai mandar o documento para o registro de preço, expondo as razões dele, aí o registro de preço vai cotar novamente aquele objeto, vai passar para o parecer jurídico. Se o licitante tiver realmente, se ele comprovar que ele precisa reequilibrar aquele preço para conseguir fornecer o objeto, ok, aí vai ser mexido sim no valor. Caso contrário, não. Né? Ou então, se ele não conseguir fornecer aquele objeto, vai ser cancelado o item para ele e vai ser passado para os próximos, né, da ata lá. Os próximos que tiverem interesse em fornecer. Só que quando o valor está defasado, dificilmente a gente consegue sucesso. Aí, infelizmente, acaba cancelando o item porque ninguém quer fornecer mais aquele valor que foi listado na época, ok? Caso a equipe técnica entenda que para aquisição de determinado objeto não tenha necessidade de apresentação de amostra, será manifestado quanto à não necessidade? Tem que ser justificado ou não? Não, a amostra é exceção, pessoal. Vocês têm que justificar quando vocês pedirem, certo? Quando você não pedir, não precisa escrever nada quanto a isso, não precisa nem citar. Tá? Vocês vão ter que citar quando vai solicitar e justificar por que está solicitando e colocar todos aqueles pontos lá que eu falei, como que vai ser analisado, né, os critérios objetivos de análise, após a análise, qual vai ser a destinação daquela amostra, tá? Aqui, outra, seu início processo como aquisição ou contratação. Eu posso mudar para registro de preço ou ao contrário? Então, como eu já passei ali, o termo de referência do registro de preço, ele tem particularidades que no da contratação não tem. Então, vai ter que passar por toda essa adequação, tá? Você pode mudar, dependendo também, se já não passou por parecer jurídico, né? Uma coisa que eu quero deixar aqui bem clara, os colegas da secretaria, pedir a colaboração, inclusive, para não alterar o termo de referência depois que ele já passou pelo parecer jurídico pela PGE. Porque isso aí causa insegurança jurídica para a equipe, pode vir a trazer problemas, às vezes é suprimido uma parte importante que tinha naquele outro termo e foi retirada agora, ou incluído alguma coisa, algum ponto sensível, certo? Então, tudo que for modificado tem que ser antes do parecer. Tá? Então, você pode modificar sim, só que tem que ter essa adequação no termo de referência. Não basta simplesmente fazer um despacho, dizer que você vai mudar de aquisição para registro de preço. Tá? A garantia, normalmente são serviços ou obras, né, que a gente pede. Via de regra, material de consumo, pedido balanço só, né, garantia não. Sobre o rol de documentos de habilitação, né, a colega Valéria está falando aqui que é alterado com frequência, que não tem um padrão. Realmente cada pregoeiro pode né, uma coisa ou apontar outra. Só que, assim, o nosso edital padrão é um só. Eu gosto de apontar todos os documentos que tem no edital padrão. Alguns colegas não apontam, porque daí no edital padrão vai conter aqueles documentos, certo?
Se vocês forem observar, todos os processos licitatórios, a parte de habilitação vai ter os mesmos documentos. A diferença é que às vezes colocam no termo de referência e outras vezes não colocam. Então, para não dar encontro de informações, o ideal é que se coloque o padrão da Supel, né? O padrão digital da Supel. Por isso que a gente aponta. Algum colega vai deixar de apontar? Pode ser, mas aí se você for olhar depois do edital publicado, vai estar exatamente aquele rol lá do edital padrão. Tá ok? Bom, pessoal, acho que era isso, né? Eu estou à disposição ali na equipe Delta. Eu licito atualmente para a CESAL, né? Mas a gente sempre procura ajudar outras secretarias. Eu estou sempre disponível por e-mail, por telefone, né? Procurem, não fiquem com dúvidas, mandem e-mail, pesquisem, né? Quanto mais elaborado, mais bem elaborado tiver o seu termo de referência, melhor vai ser o resultado final da sua aquisição. Bom, obrigada pela atenção. Até mais. Olá, pessoal. Bom, então agora nós já finalizamos aqui a parte inicial, em que falamos a respeito de algumas adequações do termo de referência. Foi muito bem apresentado pela Fabíola. Se porventura, eu não sei se teve tiveram vários questionamentos aqui, chegaram inclusive aqui alguns questionamentos outros, inclusive, que é interessante. Tem um questionamento, inclusive aqui, vários outros questionamentos que talvez não guardem muito um aspecto do termo de referência no que diz respeito à licitação, mas alguns outros aqui que são importantes também, não tem muito a ver com o tema, mas é bastante interessante de a gente entender também. Teve colega aqui que falou, inclusive, a respeito do tipo, né? Qual seria a modalidade de empenho, né? Estimativo, ordinário ou global. Esse é um ponto interessante também de se dizer. Na verdade, ela não guarda muito pertinência com a licitação, mas ela tem pertinência com o que a execução orçamentária que a unidade pretende fazer, viu? Acho que é Mara, né, que perguntou aqui. Isso é interessante a gente entender, Mara, que, na verdade, o que a gente coloca na nossa indicação orçamentária no termo de referência é basicamente a fonte que nós pretendemos utilizar. Já o empenho, que é um dos atos de liquidação de despesa, ele é feito no momento posterior, depois que eu faço o contrato. Mas é importante que a unidade entenda o que é cada uma dessas modalidades, o que é um empenho estimativo, o que é um empenho ordinário e o que é um empenho global, que já está na área do direito já financeiro, do direito orçamentário, em que você vai entender que, na verdade, a estimativa é quando eu não tenho o valor certo, o ordinário é quando eu já tenho o valor, mas eu pretendo pagar de forma, desembolsar o recurso de forma parcelada, e o global é quando eu tenho ali o valor quantitativo total do que eu pretendo fazer. Isso tudo a gente vai encontrar as definições na lei, que é a lei número 4.320, de 1964, né? Também temos previsões que devem ser observados, viu, Mara? Junto à LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000. É importante que nós, servidores da área de compras, tenhamos essas legislações que são afetas à área da licitação, para termos conhecimento quando formos fazer nosso termo de referência, mas não só isso, também no momento posterior, né? É interessante uma outra pergunta também do colega que fez aqui, o colega José Gonçalves. Olha que interessante essa pergunta também. Quando o processo retorna para a unidade para analisar a proposta técnica e o folder apresentado apresenta informações muito resumidas, podemos requerer formalmente da empresa mais detalhes? Esse poder, inclusive, essa área, ela tramita basicamente no poder que a gente chama de diligência, que os pregoeiros... O colega pediu para repetir a legislação, né? A legislação que eu mencionei é a que trata sobre normas gerais de direito financeiro. É a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, e a Lei 4.320 de 1964. Uma delas, que é a primeira que mencionei, que é a Lei Complementar 101, é a que trata sobre Lei de Responsabilidade Fiscal. Você vai ver algumas aplicações ali no seu artigo 16, que você tem que ter impacto financeiro orçamentário, enfim.
e a Lei Complementar 4.300, e a Lei 4.320 de 1964, que é que traça a norma de direito financeiro, e lá você vai entender quais são as espécies de empenhos, quais são as espécies de despesas, etc. Mas como eu vinha dizendo, só respondendo esse último questionamento, que me parece muito pertinente, é que essa atuação do pregoeiro, ele reside basicamente no poder de diligência. As colegas que estão aqui, inclusive, Fabiola, se quiser acrescentar algo a esse respeito, a essa pergunta aqui que foi feita, que é muito pertinente, que é no sentido de como é que eu faço se o folder apresentado pela empresa, ele não está condizente, ou seja, eu especifiquei no meu termo de referência quais são as características do que eu quero, no entanto, na licitação, o pregoeiro me mandou o processo dizendo assim, olha, é uma análise técnica. Esse folder, essa característica que foi apresentada na licitação, é essa que você se referiu no termo de referência? Essa que foi apresentada pela empresa, ela se adequa ao que você gostaria quando você fez o termo de referência, a unidade? E aí a unidade vai responder. E se a unidade não entender que não há elementos ali que levam à conclusão de que é aquilo mesmo que ela queria, pode o pregoeiro diligenciar, em vez de desclassificar a empresa? E aí essa temática, ela reside, na verdade, no poder de diligência. Acredito eu que se a proposta, ainda estamos no período de lances, ainda estamos no período de adequação, se o pregoeiro entender que há viabilidade, há possibilidade de se adequar a alguns dos anexos, algumas das exigências que não infringem, que não mudem a característica ou mesmo o preço do que foi apresentado na proposta, e ele se sentir confortável em fazer, penso que pode ser o caso, a depender da licitação, a depender da modalidade, obviamente, né, que vai ser um pregão eletrônico, a depender também da especificidade do objeto e da proposta apresentada pelos participantes. A grande verdade é que quando as empresas, cessado o período de lance, de apresentação de propostas, e ela não apresentou, ela deixou de apresentar o item que o termo de referência exige, ou ele apresentou em desconformidade, penso que a desclassificação seja o mais usual aí pelos pregoeiros, pelo que é de orientação vinda aqui da superintendência. Inclusive, se Fabiola quiser pontuar, ou mesmo Graziele quiser pontuar também na fala, pode ficar à vontade, tá bom? Então, nós já vamos dar segmento, e se quiserem só complementar essas falas, fiquem muito à vontade. Agora, a Graziela, a gente vai ouvi-la falar a respeito da capacitação técnica, tá bom? Obrigado aí pela participação de todos. Logo no final das falas de Graziela, vocês podem também fazer esses questionamentos aqui no chat, tá bom? Então, bom dia, meu nome é Graziela, conforme o superintendente já havia dito, sou pregoeira da equipe Beta desde 2017 e fui convidada a tirar essas dúvidas e sanar esses equívocos existentes na elaboração da qualificação técnica, mais precisamente atestado de capacidade técnica, através dessa série, né, que se inicia hoje, da Supel Responde. Eu achei bem pertinente poder sanar dúvidas dos senhores. Com isso, hoje falaremos um pouco deste documento que é tão fundamental nas licitações públicas e que vem cada vez mais sendo solicitados. Essa exigência ela precisa estar de forma bem clara, bem objetiva dentro do termo de referência, para que a comissão possa também inserir nossos editais e os participantes também possam visualizar, os interessados em participar do certame possam verificar de uma forma bem clara e objetiva, para que eles não consigam atender aquilo que está sendo exigido no edital. O nosso público-alvo hoje são os senhores servidores, né, que atuam na área de compras públicas. E, pois bem, nós vamos falar um pouco, uma breve explicação do que é esse documento. Eu entendo que vários dos senhores estão iniciando, né, na elaboração de termo de referência. E esse documento, ele é um documento importante para atestar, comprovar se a empresa licitante
se a empresa licitante entregou, no caso de aquisição, ou concedeu a terceiros serviços iguais ou compatíveis ao que está sendo comprado, adquirido pela administração, através da licitação, de forma satisfatória, ou seja, é uma espécie de recomendação de que uma empresa prestou ou vendeu algo a uma outra empresa, sendo ela privada ou a própria administração pública com total êxito. Por esse motivo, é necessário saber exatamente o que se exigir, né? E para quais objetos, aquisições e serviços solicitar. Com isso, nós passaremos a esclarecer. É necessário deixar claro, evidente, que a competência é do gestor de delimitar essas regras, né, a serem exigidas na qualificação técnica, sobretudo no atestado de capacidade técnica. É salutar que esse órgão dispõe de forma precisa, objetiva e pormenorizada sobre qual deve ser a característica, quantidade e prazos, para que não reste dúvidas a quem vai estar participando do procedimento licitatório. Aí nós fizemos um breve apanhado das previsões legais, né? Considerando o disposto do 37, inciso 21 da Constituição Federal, o artigo 30, inciso 2 da Lei 8.666, artigo 3º, inciso 1º, artigo 4º, inciso 13º da Lei 10.520. O mais rápido possível, que o senhor já deve estar cansado, né, de ouvir a gente falando. Então, muitas secretarias, elas trazem em seus termos referenciais a regra da qualificação, conforme previsão lá no artigo 30, 8.666, como eu já havia dito. Contudo, em momentos sem ser observados a orientação técnica que foi elaborada pela SUPEL, a orientação técnica 1 e 2. Essa orientação técnica, ela foi feita prezando pela padronização dos editais, para trazer maior celeridade aos procedimentos licitatórios e trazer maior segurança jurídica a todos os envolvidos no procedimento, para que ninguém fique com dúvida do que está sendo exigido e o fornecedor que vai participar do certame, para que ele não envie documentos que, às vezes, na hora da licitação, não venha atender aquilo que é necessário, ou às vezes causando impugnações, fracassos em certames, recursos administrativos, com isso tornando a compra demorada, ou até mesmo a secretaria não conseguir adquirir aquele produto, por conta de uma exigência que foi mal elaborada dentro do termo de referência. Com isso, eu fiz alguns apanhados aqui para explicar para os senhores a diferença que existe dessa orientação, que o Alfabila já havia dito, que às vezes as secretarias elas se confundem com o artigo 3º com o artigo 4º. O artigo 3º, ele trata de aquisição de bens e materiais de consumo comuns. Já o artigo 4º, ele trata de serviços. E aí eu fiz uma explicação aqui, retirada lá da orientação. Quando pedir, e aí até 80 mil, fica dispensada a apresentação dos atestados de capacidade técnica. De 80 mil a 650, exige-se o atestado de compatíveis em características. Além de pedir, e acima de 650, características e quantidades limitadas à parcela de maior relevância. Aí, essa parcela de maior relevância seria aquele objeto que seria o mais importante dentro da licitação. Porém, tem secretarias que às vezes sentem um pouco de dificuldade em expor qual seria esse de maior relevância, eles utilizam aquele que tem um maior valor lá dentro do quadro deles. Aí ele exige aqui naquele lá a parcela de maior relevância. É necessário deixar claro que nos casos de equipamentos médicos, odontológicos, seguranças e eletrônicos, embora o valor venha com menos de 80 mil, é fundamental que seja exigido, pelo menos em características. Já pensando em contratar uma empresa que, de fato, é administração, que não forneça produtos que venham causar prejuízo, tanto para a administração quanto ao erário.
a equipe criou alguns modelos para ajudar os senhores gestores, né? Nós criamos alguns modelos. Quando nós fazemos alguns apontamentos nos termos referenciais, em relação ao atestado, nós já sugerimos uma redação, que aí fica bem mais claro para os senhores, que é você citando os artigos, né? No caso aqui, terceiro, quando é para aquisição. Aí você vai colocar um exemplo, qual o item que você vai estar dispensando. Lembrando que os senhores já vão estar com um quadro estimativo de preço, os senhores já vão saber os valores, e aí vão colocar qual é o item que os senhores vão, se passar de até 80 mil, os senhores vão dispensar. Se for acima de 80, 650, os senhores vão pedir em características, quantidades, e acima de 650, se será características, quantidades e parcela de maior relevância. Esses modelos aqui, os quais eu junto com a minha equipe, eles depois nós podemos disponibilizar para os senhores, na hora da elaboração fica mais fácil para os senhores entenderem como é que se faz, porque a qualificação técnica é feita conforme o objeto. O ideal é que não se copie de outros certames, de outros procedimentos licitatórios, porque tem que ser adequado conforme o objeto, conforme o valor. No artigo 4º, igual eu já havia dito, prestação de serviços em geral e obras de engenharia, a diferença desse do terceiro é aqui no valor. Até 80 mil, nesse caso, exige-se que apresente o atestado em características. De 80 mil a 650, características, quantidades e parcela de maior relevância, igual exigir-se lá no artigo 3º. E o acima de 650 também. Apresentar atestados e características, quantidades de casos e cada parcela de maior relevância. Então, só frisando, a única diferença existente do artigo 3º para esse 4º é a questão do valor, que lá no artigo 3º, você até 80 mil pode dispensar a apresentação do atestado. Aqui no artigo 4º, até 80 mil exige-se pelo menos em características. Os demais incisos são iguais ao do 3º, vão sendo adaptados conforme o valor do seu objeto. Pensando nisso, também fizemos um modelo, né, para o artigo 4º, quando é de serviços, né, de obras e engenharia. Também vai ser disponibilizado junto no slide, vai estar todos esses modelos, os poderem, se quiserem, né, utilizá-los e pode ir adequando conforme o seu objeto. Nesse modelo que foi utilizado, nós pegamos de um certame que já estava acontecendo, que a Secretaria delimitou percentual, né, de 40%, e também colocou prazo mínimo do objeto. No caso, eles colocaram um dia, porque esse evento aqui, o qual foi extraído, é um evento de 5 dias. Vai acontecer um evento que a empresa vai ter que prestar serviço durante 5 dias. Então, eles limitaram que a empresa apresente um atestado de pelo menos um dia de prestação de serviço, para que eles saibam se a empresa de fato vai conseguir manter aquela prestação. Nós retiramos também alguns modelos, né, de alguns pareceres jurídicos, como é que o jurídico aponta. São apontamentos bem simples, assim, porém, se você não se atentar bem e não colocar corretamente no termo, causa um prejuízo, porque possa ser que lá na frente alguém impugne, e aí você tem que mexer, dependendo do que vai alterar, você vai ter que mexer talvez em proposta e alterar prazos. Nesse caso aqui, a secretaria, ao invés de citar a orientação, ele citou o artigo 3º. Então, aí o jurídico ele sugeriu que o gestor observasse o dito no artigo 4º da orientação. Lembrando que essa orientação ela foi criada justamente para auxiliá-los, tendo em vista que chegavam aqui na SUPEL
solicitações de todos os tipos de qualificação técnica, que não trazia segurança jurídica nem para a equipe, nem para o gestor e nem para o participante. Então, foi criada essa orientação justamente para auxiliá-los. Nesse caso aqui, exemplo, né? Não se atentou aos valores, ela é o tipo correto, porém ela não se atentou aos incisos dentro da orientação e não deixou claro quais as características que deveriam ser comprovadas atestadas. É fundamental que você diga qual o item que você vai querer, características, qual você vai querer, características e quantidades, qual você vai dispensar. Se você deixar bem evidente dentro do seu termo de referência, não tem como o fornecedor olhar e não entender, ou então o próprio pregoeiro na hora de conduzir o certame. Porque até na hora da condução, vocês não têm noção de tudo que aparece para nós aqui na hora do certame. Aparece, às vezes, um atestado que não tem quantidades, não tem prazo, não tem nada do que está exigindo no edital. Aí você tem que fazer uma diligência. Às vezes, na diligência, você não consegue obter o êxito que precisa ter. E aí, com isso, pode resultar num fracasso ou num recurso, porque às vezes o pregoeiro ele conduz a diligência, mas quem está visualizando não entende daquela forma e entra no recurso administrativo. Aí o processo demora, porque tem que esperar os prazos da lei, né, do recurso contra a razão, da decisão, e acaba que demora para a secretaria adquirir aquele objeto. Também a orientação 2, mas a 2 ela só regulamentou o artigo 6º, que fala lá na orientação 1, porque lá dizia que quando o fornecedor mandasse um atestado que não fosse reconhecido fim, automaticamente a comissão deveria inabilitar o licitante. Aí criado esse artigo justamente para regulamentar. E caso o fornecedor mande um atestado, seja de empresa privada e não tenha um reconhecimento, não seja registrado em cartório, o pregoeiro, se ele entender que aquele objeto, se ele pensar assim, eu acho que esse atestado é falso, tem veracidade nesse documento, aí você vai fazer uma diligência, você vai pedir para ele alguns documentos que comprovem que de fato aquela empresa entregou aquele produto para aquela empresa que ele está dizendo lá. Eu fiz aqui também uma observação com relação aos prazos, quando fala lá de prazos. Às vezes as secretarias perguntam para nós, como que eu digo isso lá dentro da minha qualificação técnica? Por exemplo, se eu estou com serviço que eu vou pedir, solicitar, é de 12 meses, você tem que limitar ou em percentual, aqui eu dou um exemplo de 30%, que vai dar 3 meses de prestação, ou limitar em quantidades, 6 meses, 7 meses. Lembrando que não pode ultrapassar o limite dos 50% exigido de atestado. Já tendo em vista que existem acordos, né, do plenário do TCU que diz que você não pode ultrapassar esse limite. Porém, se for o caso de necessidade do órgão de exigir, tem que justificar uma justificativa que seja plausível, que atenda a todos os que envolvidos no procedimento licitatório. Eu, junto com a minha equipe, nós criamos, eu até perguntei para alguns colegas de pregoeiros, né? Porque normalmente os equívocos são semelhantes, né? De secretarias para secretarias. Aí eu fiz um elencado aqui de algumas dúvidas e equívocos frequentes que acontecem na elaboração desse documento. Por exemplo, não colocar o percentual das quantidades a que se exigir em objetos necessários. Exemplo, serviço de limpeza, vigilância, serviço de informática, equipamentos hospitalares, odontológicos, mesmo que o valor seja inferior a 80 mil, igual eu já havia dito lá no artigo 3º, inciso 1º, que diz que pode dispensar. Contudo, no caso desses objetos que são mais objetos complexos, há necessidade de se pedir pelo menos em características.
Ou então exigir percentuais elevados para quantidades grandes que ninguém consegue atender, por exemplo, 200 mil quantidades de objetos, sendo exigido 20% de atestados, ou até mais percentual ainda. E as empresas participantes ou não atendem, ou então só uma atende, aí corre o sério risco de estar direcionando o certame, ou então fracassando o procedimento licitatório. Então, quando for elaborar esse documento, tem que ter muito cuidado para não exigir uma quantidade exorbitante, que ninguém atenda ou só uma empresa atenda. E acaba que a administração fica limitada a comprar somente daquela empresa, que talvez o produto dela não seja um produto bom e o preço dela não seja um preço econômico para a administração. Exigir atestados para objetos simples com quantidades exorbitantes. Por exemplo, eu estou comprando arroz. Aí pede-se o arroz poderia dispensar o atestado. Aí a secretaria coloca que quer atestado, pede uma quantidade fora do limite para aquele objeto. Às vezes nem é aquela quantidade que está comprando. Não exigir atestado para objetos de grande relevância, igual eu já havia dito no início. Somente mencionar a orientação sem dizer qual é o objeto de maior relevância, características, quantidades e prazos. Não dizer dentro do termo de referência qual é o item que dispensa, qual pede características, qual pede quantidades, prazos. Ou então fazer aquela confusão que eu já havia dito aqui no modelo de parecer jurídico, confusão entre o artigo 3º, que é o de aquisição, e o 4º, que é o de serviços. É isso, pessoal, que eu tinha para dizer. Aí eu estou aberta aos questionamentos que os senhores queiram fazer. Podem fazer os questionamentos. E também, por enquanto, ninguém perguntou nada. E também eu gostaria de deixar aqui bem exposto que a equipe Beta, e juntamente com os demais companheiros nossos aqui de licitação, qualquer membro de comissão, pregoeiro, caso os senhores tenham dúvidas, o ideal é que vocês tirem as dúvidas conosco, porque evita, né, a morosidade do procedimento, evita fracassos, para que todos tenham êxito e nós possamos transmitir para a sociedade, né, aquilo que eles estão precisando naquele momento. Desde já eu agradeço a participação de todos, tendo em vista que não tem nenhuma pergunta, né, eu vou passar para o nosso superintendente Israel, que vai encerrar o evento, e eu agradeço a participação de todos. Pessoal, me parece que houveram algumas perguntas aqui, Graziela, que fizeram no chat agora, já na fase final, né? Em relação a Valéria Marques perguntou aqui, em relação a serviço, o ideal é pedir em 3 ou 4 meses, por exemplo, de prestação de serviços. Você quer responder, Graziela, por gentileza? Então, em relação a esse questionamento, tem que sempre se atentar a não exigir além dos 50%. Você pode exigir 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, no mínimo. Você pode. Sempre se atentando àquela questão que eu havia dito, né? Do Tribunal de Contas da União, que diz que não pode ultrapassar os 50%. Tem que ficar sempre se atentando a isso. Porque o que é bom para a administração quando pede-se um mínimo? Para você ter uma segurança de que aquela empresa ela vai conseguir executar o serviço com exatidão, que ela vai ser uma empresa boa prestadora de serviço, né? É isso. Você pode pedir menos, você pode pedir mais, sempre naquele limite dos 50%, não ultrapassar aquele limite. A Ana Carolina Lima também está perguntando aqui, em relação à apresentação das capacidades, quero solicitar porcentagem e ainda prazo mínimo. Posso? Ela está perguntando aqui. Pode. Aí você tem que se atentar aos incisos assim, por aquisição, né? Os incisos lá que diz do valor. Até 80
no caso do artigo 3º, né, que se dispensa. No inciso 2º, de 80.000 a 650, você vai pedir características, e se passar desse valor de 650, aí você pede nas 3, características, quantidades, prazos, e aí você limita o seu prazo. Tem sempre que se atentar, porque assim, a orientação ela foi criada justamente para isso. Para você não ficar exigindo atestado em objetos que não têm necessidade. E também não fazer muitas regras que ninguém consiga atender. Aí você não atinge o objetivo da licitação. Perfeito. A Gisele Matia também está perguntando aqui o seguinte: se a unidade não conseguir valores, como solicitar a capacidade técnica? Não conseguir valores, você fala, não atingiu o valor mínimo da qualificação técnica? Se for isso, você tem que deixar evidente lá no seu termo de referência que você vai dispensar. Aí você cita o artigo, né, da orientação, o inciso, e diz que para aquele objeto fica dispensado, para aquele objeto fica dispensado. Inclusive, nós temos vários modelos de qualificações técnicas. Eu não coloquei todos no slide para não ficar muito extenso, mas os senhores, na hora que forem elaborar e sentirem a necessidade, pode entrar em contato conosco, que nós poderemos ajudá-los perfeitamente com relação a isso. É interessante, Gisele, também, só numa questão adicional, é que a unidade ela especifique qual seria o serviço exatamente que ela pretende licitar, e quando for pedir a capacidade técnica, se ela não consegue valores, ela procurar um outro método. A gente vê que a jurisprudência, inclusive dos tribunais, dos órgãos de controle externo, é no sentido de não restringir a licitação à exigência de características exatas, exatamente igual ao que você quer como objeto. Mas é interessante pedir uma comprovação de capacidade semelhante àquilo que eu pretendo contratar. Então, se você, por exemplo, não consegue encontrar valores, mas consegue encontrar uma outra característica e ter ela como exemplo para dizer que itens semelhantes àqueles poderiam ser considerados, já facilita. Inclusive, como a Graziela falou, se tiver alguma dúvida adicional no processo pontual, sempre aqui estamos à disposição para atender. Tem uma outra pergunta aqui, que é o seguinte: trabalhamos com publicidade, o nome é assessoria. Trabalhamos com publicidade, tivemos questionamentos com relação à qualificação técnica, havíamos indicado percentual de 40% nos atestados. Abrimos mão disso, mas o ordenador de despesa manteve. No caso de serviço é bem delicado, temos volume de trabalho intenso, se a empresa não tem qualificação não vai dar conta. Na verdade, esse questionamento é muito pertinente e interessante também, né? É interessante, viu, que na verdade, quando a gente pontua a questão da capacidade técnica, da qualificação técnica, a pessoa que está perguntando, nós temos que saber também não exigir pouco demais para saber que o serviço não vai ser prestado a contento, mas também não exigir muito a qualificação técnica a ponto de aparentar ou de suscitar uma eventual, quem sabe até um direcionamento ou alguma coisa que pode ser indicado. Agora, é interessante que a empresa, como a gente disse, ou a unidade, especifique algumas outras coisas que podem ajudar nessa questão da execução. Então, por exemplo, eu ver questões de amostras, como já foi pontuado pela Fabíola, eu ver questões de capacidade econômica financeira da empresa, do patrimônio dela. Então, há outras ferramentas que também nos auxiliam na questão de entender que aquela empresa que ganhou a licitação, que foi lograda vencedora, ela tem capacidade para me fornecer aquele objeto que eu pretendo licitar. A capacidade técnica, por meio dessa certidão, é uma delas, mas eu também tenho outras que podem me auxiliar aí na execução a contento da licitação, tá bom? Sou a Poliana Woida, grata pela observação. Muito bem, Poliana, essa aí é a resposta. Tem uma outra aqui interessante. Posso fazer uma pequena observação? Sim, claro.
Claro, desculpa. Graziela. Quando nós vamos analisar, nós não analisamos somente lá a qualificação, nós também observamos o KNAI da empresa, se ela, às vezes, porque às vezes no atestado, igual o senhor já havia dito, não pode dizer que é aquele atestado tem que ser do objeto que está sendo comprado, mas tem que ser compatível e semelhante com aquilo que está sendo adquirido. O que ocorre? Às vezes as empresas apresentam para a comissão um atestado que você fica na dúvida, será que esse objeto é semelhante ou compatível? Aí nós também analisamos com base no KNAI da empresa, se ela vende aquele objeto, né? Se ela já entregou aquele objeto alguma vez na vida dela. Que também dá um pouco mais de segurança para quem está analisando, porque a equipe de licitação não sabe de tudo, a gente não é o dono da verdade. Então acontece nos certames de você ficar na dúvida, será que esse objeto, se uma empresa que vende um computador vende um programa, uma empresa que vende arroz vende aquilo outro, entendeu? A gente fica às vezes na dúvida, aí você tem que também fazer certas diligências para tentar atender aquilo que está sendo feito no momento no procedimento licitatório. Até porque para você não habilitar uma empresa ou contratar uma empresa que não venha prestar um serviço ou entregar um objeto de qualidade para a administração. É isso. É interessante também que o colega aqui, Alisson Carvalho, ele esclareceu que talvez a colega que fez a pergunta, ela quisesse dizer o seguinte: olha, se eu não tenho como quantificar, eu não tenho os valores ainda, porque não foi feita a pesquisa de preço. Então eu não tenho estimativa de preço. Como vou saber qual item passa dos 80 mil? Então, algumas secretarias, elas enviam aqui para a SUPEL de forma genérica. Acredito que, eu acho que não sei agora dizer exatamente qual a secretaria, mas tem secretarias que elas citam os artigos lá da lei, citam as orientações e deixam de uma forma genérica. Que aí quando volta lá da votação, com os valores, a comissão consegue formar, montar. Quer dizer, lembrando que a competência é do gestor, né? Dizer quais as quantidades, características, quantidades e prazos. Porém, existe essa questão mesmo. Até mesmo na hora que, quando nós vamos fazer análise material, pelo menos ali na minha equipe, nós estamos deixando para apontar quando vai elaborar o edital. A não ser que a secretaria não diga nada, não cite a orientação, não fale nada em relação à qualificação técnica, de capacidade técnica. Porém, se ela disser de uma forma genérica, nós estamos deixando para apontar na hora da elaboração do edital. Por quê? Porque aí eu já vou ter os valores. Aí eu forneço para o órgão um modelo para eles poderem inserirem dentro do termo de referência deles. E aí eles, conforme juntam com os apontamentos do jurídico, montam a qualificação técnica deles, e quando eles devolvem para a comissão, já preparam tudo para publicar, para dar publicidade. Nós temos aqui perguntas excelentes. Meu Deus, é tanta pergunta aqui muito boa, viu? Olha só, eu vou até resumir aqui, talvez a gente consiga responder 3 perguntas aqui juntas. Vamos lá. A Carla Lauriane, ela pergunta aqui: bom dia, sobre as contratações diretas, inexigibilidade ou de inexigibilidade e seus incisos, podemos adotar essa normativa da SUPEL? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é da Lívia, ela diz assim: quanto ao artigo 3º da orientação, a aquisição que a unidade pretende fazer, né? Estando no valor abaixo, ao disposto no artigo 3º, eu posso suprimir esse item do meu termo de referência ou eu devo citar o artigo e justificar a dispensa do atestado de capacidade técnica em razão do baixo valor? Em relação à questão, o primeiro questionamento da inexigibilidade, né, e dispensa, você pode seguir a orientação é criada para isso também, para dar mais segurança jurídica para todos os atos do gestor, independente de ser feita licitação ou não. Ele foi criado para isso. E em relação ao segundo questionamento,
O ideal é que você diga lá dentro do termo de referência. Se você vai dispensar, você cita, igual eu já havia dito, você cita a orientação técnica, cita a previsão legal, né, da 8666 e diz que você vai dispensar, que aquele objeto você vai dispensar. É ideal que você diga, porque se você não dizer, não tem como... Quem for olhar, né, o edital não vai questionar. O fornecedor sempre vai fazer um questionamento, aí ele vai perguntar por que não está solicitando. Ele vai impugnar. Então, é ideal que você diga lá. Você não vai querer o atestado, porque o objeto é simples e é menos de 80 mil, você diga lá. Cite o inciso, cite a lei, né, a previsão legal, a orientação, e cite o inciso e diga bem claro que você está dispensando para aquele objeto. É sempre, igual a Fabíola havia dito, o termo de referência é o espelho de tudo. É dali que a comissão vai pegar e vai distribuir no edital. Então, tudo é a lei. Isso tem que estar tudo regularizado. O edital tem que estar em conformidade com o termo de referência. Os dois têm que andar juntos. E o fornecedor ele tem que ter a certeza daquilo que ele está lendo para ele enviar para a licitação o documento que vai ser plausível, né? Que vai ter êxito. Pessoal, é interessante e talvez uma questão a todos que estão aqui, que são da área de compras, é importante também entender a questão dos normativos. Veja bem, nós temos diversos tipos de normativos, que são instrumentos que prevêem normas de como proceder. Existe a lei, existe portaria, decreto, e também uma dessas modalidades é uma orientação técnica. Observem que essas orientações elas não têm caráter vinculativo, elas não têm caráter de ditar as regras. A grande verdade é que essa orientação normativa, assim como qualquer outra, ela é para orientar de maneira sugestiva e talvez até colaborativa para que as unidades se respaldem quando tiverem que fazer as suas aquisições. Então, respondendo à colega, olha, na dispensa de licitação, como muito bem pontuou a Graziella, nas dispensas, nas inexigibilidades, se porventura a unidade entender que o serviço não chegou no valor de 80 mil, então ela entende que não é pertinente aquela peça, ela pode sim fazer a sua justificativa no processo, e esta justificativa tem que ser expressa, tanto no termo de referência de um processo de licitação. Penso eu que também deve ser seguida a mesma coisa na dispensa e inexigibilidade, e ela tem que indicar, não firmada, não com fundamento somente na orientação normativa da SUPEL, porque é uma orientação normativa apenas, mas, sobretudo, nas razões e motivos que ela entende não ser justificável eu exigir a capacidade técnica daquela empresa, né? A capacidade técnica ela é prevista na 8666 desde 1993 e me parece que a intenção do legislador é justamente demonstrar que o que eu estou pedindo vai de fato ser executado, né? Então esse cuidado o legislador ele já teve lá no início e já vendo aqui inclusive que uma colega pontuou a respeito de talvez não estaria uma empresa nova que não possui o atestado, ela não ficaria restringida? A verdade, Kênia Moraes, é que a legislação já muito bem pontuou, e eu acho que é uma coisa interessante, que é o seguinte, olha, se eu quero um serviço seja feito, e a administração pública ela busca uma oferta mais vantajosa, não me parece vantajoso contratar com empresas que eu saiba que ela não vai conseguir entregar o meu objeto final. Então, essa exigência, que é inclusive uma regulamentação feita pela Lei 8666 da Constituição Federal, ela é saudável, salutar, que, de fato, como a senhora mesmo mencionou, eu estaria, sim, não infringindo ou restringindo o certame, mas fazendo com que nós tenhamos uma compra realizada,
seja, uma compra a contento, um serviço executado no final. Essa é a preocupação do legislador e é a que nós seguimos. Não haveria uma restrição se eu deixasse de habilitar uma empresa em razão dela não ter capacidade técnica, né? A Solange aqui pontuou uma coisa muito interessante, viu, Graziela, que talvez essa seja a última pergunta já para a gente finalizar aqui esse período. Ela falou, Solange, vocês vão falar sobre o preenchimento de planilha de custo, que está sendo obrigatório o seu preenchimento hoje? Olha só que tema interessante. Você quer falar sobre isso, Graziela? Me parece que está bem ligado à temática que a Fabíola mencionou, que é de ter referência, né? Me parece que está sendo bastante discutido, bastante temeroso, né? Esse item que é anexo ao termo de referência. Eu entendo assim, como o tempo já está bem extenso e esse ponto é um ponto bem delicado, você precisa ter um tempo exclusivo só para ele. O ideal seria que fosse feito em um outro momento, tá? E todo mundo saia daqui com essa dúvida sanada, porque de fato agora nós estamos tendo vários apontamentos do Tribunal de Contas com relação a isso, dessa planilha que tem que vir preenchida com valores, que andou causando alguns, teve até pregoeiros nossos que foram multados, né? A gestão foi multada da secretaria, então é um ponto bem delicado, que você precisa ter um espaço somente para ele, para deixar bem evidente como deve pedir, quando pedir, porque não é para toda a prestação de serviço que se exige, né? Só quando se terceiriza, se tem mão de obra, aí você tem que, de fato, ter essa planilha de custos. E Perfeito. Teria que ser bem mais explanado, assim, ter um tempo somente para isso. Muito Eu bem. acredito que vão surgir muitas perguntas com relação a esse tema, que ele é bem polêmico. É verdade. Então, nós tivemos aqui, viu, 2 assuntos muito bem indicados pela Solange, que nós já, inclusive, colocamos, sim, no nosso radar aqui para fazer essa mesma discussão. Primeiro deles, planilha de decomposição de custos. E segundo deles, que ela também pontuou aqui, que é muito interessante também, como se dão as cotações. Em relação à planilha de custos, e veja bem, nós já temos uma exigência também desde 1993, e é o que nós vemos adotando, e agora nós estamos, inclusive, adequando esse, já vinha sendo feito, e agora nós estamos adequando aos posicionamentos que os tribunais estão tendo. E é por isso que todas as unidades agora vão ter certa dificuldade, talvez, em adequar, mas nós estamos também programando fazer, talvez ainda na semana que vem, ou no próximo episódio aqui da nossa série, fazer esse questionamento, tanto de cotação de preços, por que se utiliza banco de preço, qual que é a métrica utilizada, como é que se faz o quadro comparativo, por que eu posso fazer só licitações públicas, por que eu não faço também uma pesquisa privada, para evitar o fracasso, enfim, nós vamos conversar também uma outra situação sobre isso. É só importante os senhores saberem que esses temas estão no nosso deadline, ou seja, nós vamos falar sobre isso, tá bom? Então, já caminhando para o encerramento, teria mais alguma coisa a pontuar, Graziela? Não, seria só isso mesmo. Inclusive, o pessoal técnico aqui já estão até separando, né, as sugestões dos senhores. Para nós é uma honra tê-los aqui conosco, porque normalmente a gente faz palestras, né, apresentando como é um termo de referências. Nunca foi feito pontuando erros, né, que é para evitar a demora da contratação, para evitar prejuízos, né, para o erário, para a gente ter algo a apresentar para a sociedade, né? Porque nem todo mundo entende licitação, mas todo mundo gosta de ver, né, quando o governo está produzindo. E eu entendo assim que a Supel, ela é o coração de tudo, né? É daqui que a gente vai fazer a compra, vocês vão montar, né? Nós vamos fazer a compra, vocês vão adquirir, para que o Estado possa expor e mostrar para a sociedade que nós estamos trabalhando, estamos usando bem o dinheiro público, né? E tem que ser algo de qualidade.
E esse evento foi um evento, assim, inaugural, né? Acredito que vão ter outros, igual o nosso superintendente já havia dito. E esse foi os temas foram temas bem necessários, que eu acredito que vão ajudar muito os senhores na elaboração dos termos dos senhores e dizer novamente que nós estamos aqui à disposição, sempre. Perfeito. Então, pessoal, é isso. Eu queria agradecer aí a audiência de todos que ficaram até agora. Nós tentamos ser o máximo objetivo e como esse é o nosso primeiro, talvez teve alguma coisinha que a gente consiga adequar, não consigamos responder todas ou um questionamento a contento, mas aí agradecemos a audiência de todos vocês, dizer para vocês o seguinte, esse vídeo nós queremos disponibilizar eles para os usuários externos consultarem ele, todas as nossas discussões. Também queremos ver que os outros assuntos os senhores possam aí estar presentes, colaborar conosco, falando suas perguntas, etc. E assim, só mesmo agradecer e dizer que a superintendência está à disposição das setoriais de compras para esclarecer os temas que foram discutidos aqui ou outros temas, estamos sempre à disposição. Nós temos todos os nossos contatos no nosso site, e aí, enfim, na medida possível, nós vamos divulgando os demais temas, tá bom? Obrigado aí a todos, um excelente trabalho aí para os senhores.